Pelo Espírito Santo somos filhos de Maria. A relação entre Maria e o Espírito Santo é um tema fundamental na teologia católica. A afirmação pelo Espírito Santo, somos filhos de Maria, expressa a profunda ligação entre a ação do Espírito Santo e a maternidade espiritual de Maria. É interessante notar que, historicamente, a teologia ocidental, em sua elaboração e evolução das devoções marianas, acabou deixando de lado a visão ampla do Espírito Santo. Somente após o Concílio Vaticano II, o olhar para a relação entre o Espírito Santo e a Virgem Maria foi retomado com vigor. Este artigo explorará essa relação, aprofundando a compreensão do papel do Espírito Santo na encarnação, a maternidade divina de Maria, como o Espírito Santo nos torna filhos de Maria e a importância da devoção a ela na vida cristã. O papel do Espírito Santo na encarnação de Jesus, a encarnação, o mistério central da fé cristã, marca o momento em que o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assume a natureza humana no seio da Virgem Maria. O Espírito Santo desempenha um papel fundamental nesse evento singular, sendo o agente divino que torna possível a encarnação, como afirma o anjo Gabriel a Maria na Anunciação: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Lucas, capítulo 1, verso 35. É ele que cobre Maria com a sua sombra, fecundando-a e possibilitando a concepção virginal de Jesus. Conforme descrito em Lucas capítulo 1, versos 26 ao 28, e Mateus capítulo 1, verso 18, através da ação do Espírito, o Filho de Deus se encarna. Assumindo a natureza humana sem deixar de ser Deus, Jesus é perfeito, Deus e perfeito homem. Assumiu nossa condição material e corpórea. Para nos salvar dos nossos pecados, o Espírito Santo não apenas age na concepção de Jesus, mas também revela a verdade e distribui dons aos crentes. Jesus, nascido por obra do Espírito Santo, é desde o princípio um tabernáculo do Espírito Santo, a encarnação realizada por obra do Espírito Santo. É a manifestação suprema do amor de Deus pela humanidade. É o momento em que Deus se faz um de nós, abrindo caminho para a nossa salvação. A maternidade divina de Maria e sua relação com o Espírito Santo. Maria, por sua colaboração livre e consciente com a ação do Espírito Santo, torna-se a Mãe de Deus. O Concílio de Éfeso, em 431 d.C., proclamou o dogma da maternidade divina de Maria, reconhecendo que ela é verdadeiramente a Mãe de Deus, pois aquele que ela gerou em seu ventre é o Filho eterno do Pai. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, Maria, ao aceitar ser a mãe do Verbo encarnado, participou de maneira singular e insubstituível na obra da salvação. É importante destacar que Maria não gerou a divindade de Jesus, mas sim a sua natureza humana. No entanto, como essa natureza humana está unida hipostaticamente à pessoa divina do Verbo, Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, a Virgem Maria. Como figura da Igreja, é também a esposa por excelência do Espírito Santo. A maternidade divina de Maria está intrinsecamente ligada à ação do Espírito Santo. Foi pela obra do Espírito que Maria concebeu Jesus, tornando-se a mãe do Salvador. Assim, a maternidade de Maria é um sinal da ação poderosa do Espírito Santo e da sua obra na história da salvação. Maria, como uma página em branco, se entregou totalmente à vontade de Deus, dizendo sim ao chamado do anjo. Esse fiat de Maria a coloca na posição da nova Eva, que, em contraste com a desobediência de Eva, colabora ativamente com o plano de Deus. Para a redenção da humanidade, é preciso reconhecer a aparente tensão entre o dogma da maternidade divina e o dogma da virgindade perpétua de Maria.
A fé nos convida a acolher esses dogmas como mistérios que transcendem a compreensão humana, reconhecendo a grandeza de Deus. E a singularidade da vocação de Maria, como o Espírito Santo nos torna filhos de Maria, Maria, mãe de Jesus, é também mãe da Igreja de todos os cristãos. O Espírito Santo, que a fecundou para que gerasse o Filho de Deus, age também nos corações dos fiéis, tornando-os filhos de Deus. E, consequentemente, filhos de Maria. São Lucas, em Atos dos Apóstolos, mostra Maria presente no cenáculo com os apóstolos. Recebendo o Espírito Santo em Pentecostes, esse evento marca o nascimento da Igreja e a efusão do Espírito Santo sobre toda a humanidade. Maria, presente nesse momento crucial, torna-se a figura da Igreja que acolhe o Espírito e gera novos filhos para Deus. A presença de Maria no cenáculo destaca sua importância não apenas como mãe de Jesus, mas também como mãe da Igreja. Ela que gerou o Filho de Deus pela ação do Espírito Santo, está presente no nascimento da Igreja, quando o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos. Assim como o Espírito Santo cobriu Maria com a sua sombra na encarnação, ele também age nos cristãos, envolvendo-os com a graça divina. E unindo-os a Cristo, essa união com Cristo, cabeça da Igreja, nos torna membros do seu corpo místico e, portanto, filhos de Maria, mãe da Igreja. É importante lembrar que Jesus é totalmente Deus e totalmente homem, e Jesus, a divindade não anula a humanidade, nem a humanidade diminui a divindade. Ele é o Verbo encarnado, Deus conosco, que se fez homem para nos salvar. A importância da devoção a Maria na vida cristã. A devoção a Maria é um elemento essencial na vida cristã. Ela nos conduz a Jesus, aprofundando nossa relação com Ele, e nos auxiliando no caminho da santidade. Maria, como mãe de Deus e nossa mãe, intercede por nós junto ao seu Filho, auxiliando-nos em nossas necessidades e guiando-nos no caminho da fé. A verdadeira devoção a Maria não se limita a práticas exteriores, mas implica em imitar suas virtudes, como a fé, a humildade, a obediência e o amor a Deus. Maria é um modelo de discipulado cristão, ensinando-nos a acolher a palavra de Deus e a seguir Jesus com fidelidade. São Luís Maria Grignion, de Montfort, em seu tratado da verdadeira devoção. A Santíssima Virgem nos convida a nos entregar inteiramente a Maria, para que por meio dela pertençamos inteiramente a Jesus Cristo. Essa entrega se manifesta em 4 âmbitos da nossa vida: nosso corpo, nossa alma, nossos bens exteriores e nossos bens interiores e espirituais. É importante lembrar que a devoção a Maria deve ser sempre cristocêntrica, ou seja, voltada para Jesus Cristo. Maria sempre nos aponta para seu Filho, como nas bodas de Caná, quando diz: fazei tudo o que ele vos disser. João capítulo 2, verso 5. A afirmação pelo Espírito Santo, somos filhos de Maria, sintetiza a profunda conexão entre a ação do Espírito Santo e a maternidade espiritual de Maria. O Espírito Santo, agente da encarnação, torna Maria mãe de Deus e nos une a Cristo, tornando-nos também filhos de Maria. A devoção a Maria, por sua vez, nos conduz a uma união mais profunda com Jesus, fortalecendo nossa fé e nos auxiliando no caminho da santidade. A relação entre Maria e o Espírito Santo é um mistério rico e profundo, que convida à contemplação e à ação de graças. A teologia, ao longo da história, tem se dedicado a aprofundar a compreensão desse mistério, reconhecendo a importância da ação do Espírito Santo na vida de Maria e na história da salvação. Que possamos, pela intercessão de Maria e a ação do Espírito Santo, crescer cada vez mais na fé e no amor a Deus, buscando imitar as virtudes de Maria e seguir Jesus com fidelidade. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, nos guie sempre no caminho da fé e nos ajude a viver em plenitude a nossa vocação de filhos de Deus. Amém.
Se inscreva no canal, comente, compartilhe e deixe seu like.